Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula de maratona da gestão de equipes. Aprenda a desenvolver sua equipe e ser um líder, em que eu, Henrique Santana, estou te mostrando aqui como ampliar o seu olhar como gestor e garantir uma equipe de alta performance. Então, se você não aguenta mais procurar soluções para ter uma equipe engajada, não tem resultados consistentes e eficazes, tem dificuldade para delegar tarefas, ou se sente sobrecarregado e não é reconhecido como líder, fica comigo que nessa aula eu vou te mostrar como você pode virar esse jogo. Agora, se você ainda não assistiu a nossa primeira aula da Maratona de Gestão de Equipes, peço que passe esse vídeo e vá lá assistir, porque uma aula complementa a outra. Aliás, naquela aula eu expliquei alguns fundamentos muito importantes que eu vou repetir resumidamente agora aqui para você. Naquela aula eu expliquei sobre a importância do autoconhecimento. Falei que, na verdade, a nossa realidade tem muito mais conexão com as nossas crenças, com a lente que a gente usa, do que propriamente com o que ocorre aqui fora. Falei também que as grandes mudanças ocorrem em torno daquilo que a gente quer conservar. Então, no final das contas, aquelas mudanças que a gente quer realizar e não consegue realizar na nossa prática como gestor e gestora de equipes, tem muito mais relação com algum compromisso oculto que nós fizemos com nós mesmos do que com algo externo ou uma incapacidade nossa. Também falei que quando você, gestor ou gestora, fala da sua equipe, você, no final das contas, está falando muito mais de você do que da sua equipe. Porque você tem uma influência muito mais importante do que você imagina na sua equipe. Inclusive para fortalecer os comportamentos positivos ou para manter aqueles comportamentos negativos. Na primeira aula eu também falei sobre a importância da gente unir os aspectos visíveis e invisíveis no nosso processo de gestão de equipe. E o quanto que isso gera de diferença. Falei que o visível orienta, o invisível move. Por fim, eu expliquei com detalhes os 5 domínios da gestão ontológica, que é o modelo que a gente utiliza na gestão de equipe. Os 5 domínios são gestão da realidade, gestão da relação, gestão do resultado, gestão da possibilidade e gestão da aprendizagem. Mostrei também que os gestores, assim como eu, já pensaram que era impossível trabalhar tantos aspectos visíveis e invisíveis como os 5 domínios da gestão da equipe. Mas hoje estão tendo resultados consistentes e uma equipe de alta performance. Você já pensou onde você quer estar daqui a 5 anos na área de gestão de equipes? Imagina só a sua equipe conseguindo resultados a curto prazo, independente da distância, em qualquer situação. Você conseguindo promover um melhor relacionamento, conseguindo monitorar e delegar efetivamente. Você conseguindo comunicar com o seu time como você nunca comunicou. Pois é, esse método que eu estou te falando vai proporcionar isso e a segurança que você precisa para enfrentar situações mais adversas da gestão de equipes e aprender com elas. Bom, se você quer realmente ampliar sua gestão e garantir resultados consistentes, você precisa investir pesado daqui para frente. E nesse segundo vídeo eu vou falar para vocês sobre a gestão dos resultados e processos. Para começar, pessoal, a gente precisa ter clareza de como o resultado da nossa equipe se conecta com o planejamento estratégico da nossa instituição. Então, nesse segundo vídeo, pessoal, eu vou falar da gestão do resultado de processos. E como é que você pode ser um gestor que vai realmente garantir processos e procedimentos claros e mensurar os resultados? Primeiro ponto, pessoal, antes de qualquer coisa, é você ter consciência e clareza do planejamento estratégico da sua instituição. Você conhece o planejamento estratégico da sua instituição? Feito isso, você tem que perceber como é que a sua equipe contribui para o planejamento estratégico da sua instituição. E para isso, tem uma ferramenta que eu gostaria de mostrar aqui para você e disponibilizar para você nesse segundo vídeo, que é a roda da identidade. Nessa ferramenta, a gente vai começar do círculo mais interno para o mais externo. Olha só que interessante, geralmente quando a gente quer falar dos nossos resultados, das nossas entregas ou do nosso propósito, a gente começa falando do que a gente deseja. Mas essa ferramenta ela vai te instigar justamente a fazer o contrário, a você poder começar com a sua prática, com aquilo que você realiza no dia a dia. Então, se viesse, por exemplo, alguém de fora e fosse olhar para a sua equipe, o que ela enxergaria? Essa seria a prática da sua equipe. Já o segundo aspecto, aí sim, você vai olhar para a sua prática e vai falar, para que a gente faz tudo isso? Preste atenção, pessoal, não estou perguntando por que você faz tudo isso, eu estou perguntando para que você faz tudo isso. Não é uma justificativa, mas sim o resultado que você quer alcançar com tudo isso. Isso é o seu propósito. Agora, mais importante do que o propósito, ou tão importante quanto o propósito, é o que a gente chama de impacto. E isso é o que vai motivar efetivamente a sua equipe. Então, quando a gente olha para esse propósito, imagina você fazendo muito bem a sua prática, realizando esse propósito, qual é o impacto que você vai enxergar? Ou seja, qual é a mudança efetiva que você vai enxergar? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu faço parte da área financeira de um grupo educacional e a minha prática é preencher planilha,
é fazer contabilidade, é lançar nota fiscal e por aí vai. E eu faço isso para garantir que esse grupo educacional tenha um fluxo de caixa, que ele consiga se sustentar. Esse seria o meu propósito. Agora, qual que é o impacto com tudo isso? É manter as escolas abertas e é ter crianças com acesso à escola. Esse é o meu impacto, ok? Bem, se eu realizo a minha prática, realizo o meu propósito, realizo o meu impacto, eu vou agora para a última esfera do círculo, que é a visão. E a visão não é como eu quero que as pessoas me enxerguem, é justamente o contrário. A visão é como é que eu quero enxergar a partir da realização do meu impacto, do meu propósito, da minha prática. Nesse caso, por exemplo, que eu dei de exemplo para vocês, ele quer enxergar crianças com acesso cada vez mais a uma escola de qualidade e com menor custo. É aí para isso que ele trabalha. Veja, você se sentiria muito mais motivado a acordar sabendo que você tem que garantir que o grupo educacional tem um fluxo de caixa ou que você quer garantir que determinadas crianças tenham acesso a uma escola de qualidade? Bem, então pessoal, para garantir uma boa gestão do resultado, preencha com a sua equipe essa roda da identidade. A partir dessa clareza do propósito, impacto e visão, você vai distribuir quais são as metas que você quer chegar. Perceba, distribua para cada pessoa e é importante que essas metas elas não sejam coletivas, é importante que essas metas sejam individuais. A partir dessas metas individuais, você vai pedir para cada membro da sua equipe criar um plano de ação, onde ele vai mostrar para você o que ele vai entregar em cada mês. É um plano de ação macro, onde ele vai mostrar as entregas. E eu recomendo que você faça esse plano de ação com a metodologia de Harvard, que é o seguinte, você vai pegar, por exemplo, a meta. A meta é elaborar um plano de carreira, né? Então a pessoa vai dar um plano de ação. O que ela faria geralmente? Ela falaria, a gente está em janeiro, então em fevereiro eu vou entregar isso, março eu vou entregar isso, quinta eu vou entregar, abril eu vou entregar isso e por aí vai. Eu estou recomendando que você use a metodologia de Harvard, onde ele vai trazer o pensamento inverso. Então em dezembro você tem que ter o plano de carreira pronto. O que tem que estar pronto em novembro? O que tem que estar pronto em setembro, outubro e por aí sucessivamente. Feito isso, pessoal, você vai ter agora alguns aspectos bem importantes. Você vai ter uma roda de identidade, as metas e o plano de ação. E aí o que eu recomendo é que você junte seu time e fale, pessoal, baseado na roda de identidade, baseado no nosso plano de ação, quais são os processos hoje, a forma de funcionar hoje que a gente tem na equipe, que nos aproxima da realização de tudo isso? Quais são aquelas formas de funcionar e processos que nos afastam de tudo isso? E diante disso, que tipo de acordo que a gente pode e deve fazer para trabalhar melhor? Feito isso, pessoal, agora você vai ter que estabelecer um processo claro de monitoramento, onde você vai acompanhar a produtividade de cada um. Eu recomendo que você faça isso pelo menos quinzenalmente. E veja, se você está trabalhando à distância, talvez você tenha que fazer isso mensalmente. O trabalho remoto, o home office, ele exige um monitoramento mais curto. Mas se você estiver presencialmente, eu recomendo que você faça isso a cada 15 dias. E é importante, pessoal, que esse processo de monitoramento seja um sistema de gestão. Você pode usar o Trello, o Asana, tem inúmeros sistemas de gestão disponíveis por aí. Ou se não, simplesmente usar a gestão visível, que também é uma possibilidade, fazer um quadro de Kanban, onde tem ali claramente três painéis. O que ainda está em estacionamento e vai ser feito, o que está em produção e o seu resultado ali, como está o andamento, seu status, né, o que foi finalizado. E aí uma outra coluna que eu recomendo, que está em atraso e precisa de ajuda. Mas é importante, pessoal, que independente de um Kanban, independente de uma gestão visível, independente de um Trello, isso seja possível todos da equipe terem acesso. Lembre que uma das coisas que a gente quer trabalhar com a nossa equipe também é o processo de responsabilização. E o processo de responsabilização também dá por dois motivos. Eu ter acesso e acompanhar os meus resultados e eu também participar dessas decisões. Então, por isso, pessoal, se for possível, elabore as metas juntos com membros da sua equipe. Se você simplesmente entrega as metas que você deseja para a sua equipe, é provável que o engajamento e a responsabilização desse membro da sua equipe vai estar menor do que se você tivesse construído junto com ele. Bem, legal. Então, Henrique, agora eu tenho minha roda da identidade, minhas metas, descobri que o plano de ação eu posso fazer de forma reversa e descobri também que eu tenho que fazer um monitoramento quinzenal e que isso tem que ser feito com um sistema ou uma gestão à vista, mas que todos tenham acesso. O que mais que eu devo me preocupar na gestão do resultado? Pessoal, você deve se preocupar em comemorar. Como? Exatamente isso, você deve se preocupar em comemorar. Muitas vezes, nós entregamos resultados, as pessoas se esforçam, as pessoas realizam diversas coisas interessantes, engajadas, com alto desempenho e a gente pouco comemora. E comemorar pode ser desde um simples agradecimento, mas nesse agradecimento, preste atenção, você tem que deixar claro o que essa pessoa fez que realmente foi um diferencial nessa história.
Ele tem que perceber que realmente você prestou atenção naquele trabalho. Até comemorações mais coletivas. É muito importante que a gente comemore cada etapa, que a gente consiga olhar para tudo isso de uma forma apreciativa. O outro aspecto que eu quero deixar claro aqui nessa aula para vocês é sobre a importância de padrões. Pessoal, vocês vão ver, e eu quero deixar isso muito claro, que na próxima aula, quando a gente for falar de gestão de equipes de uma forma mais profunda, eu vou falar que padrões não são bem-vindos em gestão de equipes, que o controle e padrão excessivo pode matar a gestão de equipe. Mas para a gestão de resultado é justamente o contrário. Você ter regras claras e um processo de governança claro e um fluxo claro de trabalho, ele vai aumentar a sua produtividade. E para isso eu recomendo que cada vez mais a gente possa conhecer isso, uma metodologia muito bacana, que é o Lean, que é o pensamento Lean. E o pensamento Lean, ele fala justamente isso, que quanto mais a gente padronizar o nosso trabalho, melhor e mais produtivo ele vai ser. E também tem outra questão importante para reforçar essa importância da padronização. Você sabia que 80% da nossa população ele tem um nível de cognição que a gente chama do nível de cognição voltado ao fazer, nível de cognição mais concreto? E para isso, quanto mais padronizado a gente tiver nossos processos, melhor vai ser. Então, pessoal, a última dica que eu quero dar para vocês é comece a padronizar os processos. O que é feito primeiro, o que é feito depois, se tem uma ordem, uma sequência entre eles, e se tem principalmente um NS, um acordo de nível de serviço. Onde é que ele tem que ser, quando que ele tem que ser entregue, que tempo ele tem que ser entregue. Padronize a qualidade desse serviço e a entrega desse serviço. Se você não faz isso, cada um vai fazer da sua forma, do seu jeito, e aí você não vai conseguir acompanhar os resultados. Então padronize a entrega. Qual é o NS? Qual é o nível de serviço? O que tem que vir antes? O que tem que vir depois? Ele pode ser feito em qualquer ordem ou tem uma ordem específica para chegar na qualidade que você deseja? E principalmente, quais são os critérios de satisfação? Quando você for ver e acompanhar essa entrega, o que ela tem que conter para você dar um ok? É como se fosse o nosso checklist. Quando você for, por exemplo, receber um processo de recrutamento de seleção, qual é o checklist para ver se realmente foi feito um bom processo de recrutamento de seleção? Tem os currículos avaliados, as pessoas receberam as informações, a prova tinha os conteúdos apropriados? Qual é esse checklist? Bem, pessoal, falei para vocês agora aqui então sobre aspectos muito importantes da gestão do resultado. Eu espero que tenha colaborado com vocês. Vocês vão ver agora o depoimento de uma pessoa que passou de uma empresa justamente que não tinha essa gestão de resultado tão forte, que não tinha um fluxo tão forte e não tinha esse olhar para o resultado. E você vai ver como é que ela mudou e como é que hoje se transformou numa empresa muito mais útil e produtiva depois dessa consciência, depois da aplicação desses processos de resultado. Você já pediu algo a um colega de trabalho e depois de um tempo, quando foi checar o progresso, viu que nada tinha sido feito? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Wesley e gostaria de compartilhar uma história bem rápida aqui com você. Muitas vezes, eu digo muitas vezes, eu pedia algo para um colega, coisas simples como submeter um código para aprovação ou mais complexas como avaliar a causa raiz de um problema. E depois de um tempo, quando eu voltava para perguntar se o trabalho já estava pronto, eu recebia os mais diversos tipos de desculpas. Isso me irritava profundamente, mas eu não conseguia enxergar onde estava o problema. Eu encontrei uma luz em uma das aulas do Henrique sobre comunicação como elemento essencial. Lá ele falava sobre pedido efetivo, falava de atribuir expectativas claras. Aquilo explodiu minha mente. Descobri que eu não sabia pedir. Bom, depois disso comecei a pôr em prática esse tal de pedido efetivo. Quem vai fazer, o que, o tempo esperado, para que e para quem precisa ser feito, condições de satisfação, consequências. Depois disso, percebi outra coisa. Meus chefes também não sabiam pedir. E muitas das minhas entregas com falhas eram por não ter recebido um pedido claro. Agora, é nítido que no meu contexto de desenvolvimento de software, onde muitas tarefas são abstratas, as falhas estão mais do lado de quem pede do que de quem executa. E eu tenho sido muito mais feliz com o retorno dos meus pedidos. O Henrique compartilha uma tonelada de dicas como essa em seu curso, que nos faz abrir os olhos para temas que antes eram invisíveis e com certeza adicionam mais ferramentas em nossos cintos de habilidades. É isso aí, divirtam-se! Por esses resultados só foram atingidos porque foi seguido o método que eu ensinei.
Ela realmente entendeu que era fundamental trabalhar com as duas diretrizes juntas, o visível e o invisível, inclusive na gestão do resultado, para conseguir um alto desempenho. É errado eu dizer que você deve seguir os mesmos erros e passos, mas é importante que você analise esse cenário que eu acabei de te falar com cautela e veja como uma mudança é possível na maneira que você gerencia uma equipe e uma empresa para obter resultados. Seja bem sincero com você. Eu nem sei se eu deveria abrir tantos detalhes aqui, mas eu estou compartilhando isso com você para que você entenda de uma vez por todas, para que você tenha uma carreira de sucesso, um time de alta performance e se sentir mais preparado e confiante no processo de gestão de qualquer grupo e em qualquer situação, você deve trabalhar com os aspectos visíveis e invisíveis. Isso é indispensável, porque infelizmente o que eu mais vejo são gestores que até têm uma equipe de indivíduos com muita competência, mas por apenas focar em um lado da moeda, continuam apagando incêndios, não entregam resultados com a qualidade e eficiência e principalmente se sentem sobrecarregados, estressados e desanimados. Se você está começando a entender isso, se prepare. Lembra que eu te falei na primeira aula que ia ser zero teoria e 100% prática? Então chegou a hora. Na próxima aula eu vou te mostrar na prática como aplicar o meu método na sua equipe e como compreender o funcionamento dos grupos e o trabalho para transformar o grupo em uma equipe. Será uma aula com foco também em como fazer você enxergar o visível e invisível no dia a dia da gestão das equipes. E por fim, como você faz para adquirir as habilidades de confiança, intenção e segurança técnica e emocional para gerir uma equipe. E é isso. Agora deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou da sua aula e mande suas dúvidas e vamos para frente. Um forte abraço e até o próximo episódio.